E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver os robôs aprendendo a controlar o próprio corpo com precisão quase que humana, enquanto novas inteligências artificiais começam a surgir não só na mente, mas espalhadas pelo corpo inteiro das máquinas. Vamos falar também de sistemas capazes de coordenar frotas inteiras de robôs, como se fossem um único organismo, e também da energia que começa a sustentar esse novo nível de automação de forma limpa e viável. Enquanto isso, supercomputadores passam a simular o futuro, antes mesmo que ele aconteça. E também veremos que planos de contingência deixam de ser ficção e a humanidade está criando backups, uma espécie de arca de Noé tecnológica. Quando juntamos tudo isso, fica claro, não estamos só avançando na tecnologia, estamos redesenhando como a civilização está funcionando: corpo, mente, energia e sobrevivência. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo! É um fato que cada robô sempre foi tratado como uma máquina isolada, com o seu próprio cérebro, aprendendo sozinho e errando sozinho, além de também evoluir lentamente. Mas agora isso começa a mudar. A empresa Humanoid revelou um sistema de inteligência artificial central chamado de Kinect IQ, projetado não para controlar um robô, mas sim para controlar frotas inteiras deles, e isso tudo ao mesmo tempo. Na prática, é como se dezenas ou até centenas de robôs diferentes passassem a compartilhar uma única mente digital. No vídeo de demonstração, robôs sobre rodas organizam os produtos em supermercados, transportam caixas e operam fluxos logísticos completos. Enquanto isso, um humanoide bípede atende pessoas, conversa com elas, pega objetos e executa tarefas de serviço. Todos funcionando sob a mesma arquitetura de inteligência, apesar de terem corpos ligeiramente diferentes. A ideia por trás do Kinect IQ é simples e ao mesmo tempo também é radical. Em vez de programar cada robô individualmente, a Humanoid criou uma inteligência artificial em camadas que define objetivos, planeja ações e coordena a execução em nível de frota. No topo está a camada estratégica, que decide metas, prioridades e otimização geral das operações. Abaixo dela, uma camada de raciocínio robótico quebra essas metas aí em tarefas menores, ajustando os planos conforme o ambiente muda. E em seguida, entra a camada de execução, que traduz decisões em movimentos reais: pegar, mover, caminhar, posicionar. E por fim, a camada física, que controla equilíbrio, estabilidade e movimento de corpo inteiro em alta frequência. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em velocidades diferentes, como em um sistema nervoso artificial distribuído. O detalhe mais importante é que o aprendizado é compartilhado. Se um robô aprende algo novo em um armazém, essa habilidade pode ser transferida para robôs de serviço, varejo ou ambientes domésticos. Não é mais um robô aprendendo, é a frota inteira evoluindo como um único organismo. E se um robô falha, o sistema não trava. O Kinect IQ simplesmente reatribui a tarefa para uma outra máquina mais adequada, mantendo assim a operação fluindo continuamente. Segundo a empresa, esse modelo marca a transição definitiva da robótica baseada em scripts para a chamada IA física escalável, onde raciocínio, planejamento e movimento deixam de ser módulos separados e passam a funcionar como um todo integrado. Na prática, isso é o começo de algo maior, robôs deixando de ser ferramentas individuais e passando a operar como infraestruturas inteligentes, vivas entre aspas, capazes de sustentar operações reais, contínuas e em larga escala. E aí, até onde essa mente artificial consegue aprender como um corpo humano faz? Na China, a resposta veio de um lugar inesperado: o berço milenar do Kung Fu. Um vídeo recente vindo da China fez muita gente parar, assistir de novo e sentir um certo arrepio na espinha. Robôs humanoides executando movimentos de Kung Fu em perfeita sincronia, lado a lado com monges humanos no lendário templo Shaolin. As imagens divulgadas pela empresa chinesa Adbot começaram a circular em 7 de fevereiro e rapidamente viralizaram nas redes sociais e também na mídia internacional. A reação foi imediata: surpresa, fascínio e, para alguns, um medo difícil de explicar. No centro do vídeo está os robôs Lingxing X2, já conhecido por outras demonstrações impressionantes. Em março de 2025, ele apareceu andando em uma bicicleta como um ser humano faz num espaço aberto. Pouco tempo depois, já em maio, a empresa publicou imagens ainda mais ousadas. O robô executando um salto mortal, um movimento extremamente complexo que exige impulsão precisa,
controle corporal no ar e aterrissagem milimétrica. E agora, o Ling Chi X2 foi além. Ele executa sequências de artes marciais tradicionais com postura, equilíbrio e ritmo que lembram bastante o treinamento humano disciplinado. Por trás desses movimentos não existe apenas mecânica avançada, mas um, entre aspas, cérebro de inteligência artificial sofisticado. O robô é alimentado pelo modelo Gene Operator 1, também conhecido como o Go-1, uma IA projetada para aprender e agir no mundo real de forma muito mais flexível. Diferente de sistemas tradicionais, o Go-1 utiliza generalização sem amostra, permitindo que o robô execute tarefas básicas e manipule objetos sem treinamento prévio específico. Em outras palavras, ele observa, interpreta e age. O modelo introduz o conceito de ações latentes, uma técnica que ajuda o robô a compreender o movimento humano, analisando quadros visuais passados e presentes ao mesmo tempo. Isso resolve um dos maiores gargalos da robótica humanoide, a escassez de dados rotulados de ações humanas reais. Isso permite que, por exemplo, vários robôs se movam em sincronia, aprendendo padrões complexos de movimento corporal, algo claramente visível no vídeo gravado no templo. Mas o impacto não está apenas na tecnologia. A escolha do templo Shaolin como cenário é profundamente simbólica. O local é considerado o berço do Kung Fu Shaolin, um espaço onde há séculos, corpo, mente e filosofia são treinados em conjunto. Colocar robôs humanoides ali não é apenas uma demonstração técnica, é um choque cultural deliberado entre tradição milenar e inteligência artificial preditiva. A mensagem implícita é poderosa. A robótica está começando a entrar em territórios que sempre foram considerados exclusivamente nossos, dos humanos. Para a Gibot, esses robôs não estão sendo apresentados como substitutos, mas como colaboradores, máquinas capazes de aprender com demonstrações humanas, atuar ao lado de pessoas e compartilhar espaços culturais, industriais e sociais. Eu sei, ver robôs reproduzindo movimentos humanos com bastante precisão impressiona, mas quando essa mesma inteligência começa a entrar em ambientes onde decisões significam vida ou morte, isso é um impacto que deixa de ser simbólico, e é exatamente isso o que já começa a acontecer dentro dos hospitais, inclusive aqui no Brasil. No último 29 de janeiro aqui de 2026, chegava oficialmente ao fim a primeira edição do Health Innovation Forum. Foram 2 dias intensos, mais de 1.500 participantes, 130 palestrantes, 30 moderadores e 5 arenas simultâneas, discutindo algo que já não pertence mais ao futuro, mas sim já está aqui, a transformação real da saúde. Realizado em Goiânia, o evento se consolidou como um ponto de encontro entre médicos, engenheiros clínicos, gestores hospitalares, startups, pesquisadores, investidores e especialistas que estão redesenhando a forma como o cuidado em saúde acontece, tanto no setor público quanto no privado. O RIF deixou claro que a medicina de qualidade não depende apenas de bons profissionais, mas de um ecossistema inteiro funcionando em sintonia. Infraestrutura, arquitetura hospitalar, engenharia clínica, interoperabilidade de dados, sustentabilidade e, claro, inteligência artificial, todas essas passam a ser discutidas como partes inseparáveis do mesmo sistema. E é digno de nota que a Gênesis, a startup de IA do meu querido amigo João Galdino, teve presença importante no RIF. Eles apresentaram a Mia, uma IA voltada justamente para a saúde. E talvez você não saiba, mas a Áurea, que eu sempre estou divulgando aqui no canal, é do mesmo guarda-chuvas da Gênesis, que além da Mia e também da Áurea, tem outras inteligências artificiais voltadas para outros setores. O link está sempre aqui na descrição, ok? Um dos temas centrais da exposição foi a democratização da cirurgia robótica, não como um luxo tecnológico, mas como uma ferramenta que precisa chegar a mais hospitais, mais regiões e mais pacientes, isso com segurança, eficiência e impacto real. Outro ponto forte foi a visão do hospital 100% digital, ambientes onde tecnologias interoperáveis e interconectadas reduzem erros, aumentam a segurança do paciente, melhoram a tomada de decisão clínica e tornam os processos de gestão de recursos muito mais eficientes. A inteligência artificial apareceu não como uma promessa distante, mas como uma realidade concreta, e já impacta diagnósticos, gestões, custos, fluxos hospitalares e a forma como o cuidado é entregue. Durante o fórum, lideranças do setor reforçaram que não estamos falando de substituir profissionais, mas de dar ferramentas melhores para que os médicos, enfermeiros e gestores possam decidir melhor, já hoje, não daqui a 10 anos. O futuro do hospital foi apresentado como um marco dessa transformação, um novo modelo de cuidado em saúde, mais inteligente, mais tecnológico, mais sustentável e, acima de tudo, mais centrado no paciente, no ser humano. É fato que inteligência artificial, robótica e sistemas digitais prometem revolucionar a saúde, mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que sustenta tudo isso aí funcionando 24 horas por dia? A resposta não está em um robô, está na energia e, claro, na forma como nós armazenamos ela.
Uma startup da Finlândia, a The Storage, colocou oficialmente em operação o seu primeiro sistema de armazenamento térmico em escala industrial, instalado em uma cervejaria local. E os números chamam bastante atenção: até 70% de redução nos custos de energia e 90% menos emissão de carbono em processos que, até hoje, dependem fortemente de gás e petróleo. O sistema funciona de forma direta, mas engenhosamente eficiente. Ele converte eletricidade renovável em calor, armazena essa energia em areia aquecida e libera o calor sob demanda para aquecimento industrial. Pode parecer simples eu falando assim, mas o impacto é enorme. Hoje, a produção de calor representa quase cerca de 1/5 de todo o consumo energético mundial, e aproximadamente 80% disso ainda vem de combustíveis fósseis. Ou seja, é uma das maiores fontes de emissões industriais, e também uma das mais difíceis de substituir. A solução da The Storage foi pensada justamente para esse gargalo. Durante o carregamento, a eletricidade renovável, usada preferencialmente quando está mais barata e abundante, aquece a areia até 800 graus. Essa areia quente é armazenada em silos térmicos altamente isolados, onde a energia permanece estável por longos períodos. Quando a indústria precisa de vapor ou calor para suas linhas de produção, a areia é colocada em circulação por um trocador de calor externo, liberando a energia com uma eficácia de até 10 vezes maior que os sistemas tradicionais de armazenamento térmico estático. Esse detalhe muda tudo. Além de ser eficiente, o sistema é altamente escalável. Ele pode operar desde instalações menores com cerca de 20 megawatts até sistemas industriais gigantes, chegando a 500 megawatts de armazenamento e potências de carregamento de até 20 megawatts. Na prática, isso significa que setores intensivos em calor, como alimentos, bebidas, química e processamento industrial, finalmente ganham uma alternativa real às caldeiras a gás. Resolver energia é o primeiro passo. O segundo é prever o futuro antes que ele aconteça, de certa forma. Para isso, a humanidade está construindo cérebros capazes de simular mundos inteiros, e a NASA acaba de ligar um dos mais poderosos. À medida que a exploração espacial avança, os desafios deixam de ser apenas físicos e passam a ser matemáticos. Antes mesmo de um foguete sair da plataforma, milhares de variáveis precisam ser previstas, simuladas e testadas. E é exatamente aí que a NASA acaba de dar um salto histórico. Em 27 de março, a agência apresentou oficialmente o Athena, seu computador mais poderoso e eficiente já construído. Um sistema projetado para se tornar a base digital da próxima geração de missões espaciais, aeronáuticas e científicas. Instalado no Centro de Pesquisa Ames, no Vale do Silício, o Athena passa a operar como o principal motor computacional da NASA, capaz de lidar com simulações que até pouco tempo atrás seriam simplesmente inviáveis. E o número impressiona bastante. O Athena atinge mais de 20 petaflops de desempenho, o equivalente a 24 trilhões de cálculos por segundo. Todo esse poder permite algo crucial para a exploração moderna: substituir testes físicos caríssimos por simulações digitais extremamente precisas. Lançamentos de foguetes, dinâmica de reentrada atmosférica, projetos de aeronaves de última geração e análises de eficiência energética agora podem ser testados virtualmente, economizando milhões de dólares antes mesmo de qualquer peça ser fabricada. Mas o Athena não é apenas um simulador de física, ele também funciona como um campo de treinamento para modelos avançados de inteligência artificial, capaz de analisar petabytes de dados vindos de satélites, sondas e missões científicas. Em vez de procurar padrões manualmente, os cientistas agora contam com uma IA treinada para identificar os fenômenos que poderiam passar despercebidos por nós. Com isso, pesquisadores podem, por exemplo, simular padrões atmosféricos complexos, prever impactos de tempestades solares sobre a Terra ou analisar grandes volumes de dados planetários em busca de novas descobertas. O nome do sistema não foi escolhido por acaso. Na mitologia, Athena é símbolo de sabedoria e, além disso, é irmã de Ártemis, que dá o nome ao atual programa lunar da NASA. Uma ligação simbólica entre computação, exploração e retorno da humanidade à Lua. E o momento não poderia ser mais estratégico. Enquanto a Athena entra em operação, equipes do Centro Espacial Kennedy se aproximam de um marco crucial: os preparativos finais para o voo de teste da missão Artemis II. Nesse exato momento em que estou gravando esse roteiro, o foguete SLS e a cápsula Orion passam por ensaios completos, incluindo um lançamento simulado. Com supercomputadores capazes de prever cenários extremos, uma constatação começa a ficar ainda mais clara: a Terra não pode ser o único plano. Tem que ter um plano B. Elon Musk decidiu acelerar tudo isso aí, e ele vai começar não por Marte, agora ele quer a Lua. Durante mais de 2 décadas, Marte foi o coração ideológico da SpaceX. Desde a fundação da empresa, Elon Musk defendeu que o planeta vermelho seria o plano B da humanidade, um refúgio distante, mas necessário caso a Terra venha a falhar.
Só que parece que algo mudou. No último fim de semana, Musk indicou publicamente que a SpaceX está priorizando agora a Lua como destino imediato, deixando Marte em segundo plano no curto prazo. Segundo a reportagem da Reuters, o novo objetivo de Elon Musk é criar uma cidade autossustentável na Lua dentro de aproximadamente 10 anos. A justificativa é simples, direta e brutalmente pragmática. Enquanto Marte exige uma janela de lançamento a cada 26 meses e uma viagem de cerca de 6 meses, a Lua está logo ali. Apenas 2 dias de viagem, janelas de lançamento a cada 10 dias, reabastecimento constante e iteração bem rápida. Nas palavras do próprio Musk, a prioridade máxima é garantir o futuro da civilização. A Lua é mais rápida. Essa mudança de foco também foi confirmada pelo The Wall Street Journal, que revelou que a SpaceX já comunicou oficialmente aos seus investidores sobre a nova estratégia deles. A Lua agora vem primeiro, Marte fica para depois. Segundo Musk, construir uma cidade autossustentável na Lua seria viável em menos de metade do tempo necessário para uma colônia marciana. E no jogo da sobrevivência para a civilização humana, tempo é tudo. A SpaceX diz que ainda mantém planos para Marte, mas o discurso agora é outro. Antes de alcançar o distante, é preciso garantir o próximo passo. Ainda assim, eu tenho que te lembrar, existe um histórico que exige cautela. Musk é conhecido por cronogramas agressivos e mudanças frequentes. No ano passado, por exemplo, ele chegou a afirmar que uma missão tripulada a Marte poderia acontecer já no final de 2026, com a Starship sendo lançada. Hoje esse plano parece ter sido empurrado para o futuro. Também ainda não está claro até que ponto a NASA apoia a ideia de uma cidade lunar privada. A agência enfrenta atrasos em seu próprio programa Artemis. Enquanto isso, a pressão geopolítica aumenta. O programa lunar chinês avança em ritmo acelerado e a Lua volta a ser vista não apenas como um destino científico, mas como o território estratégico. Essa mudança de foco espacial acontece em paralelo a uma outra transformação profunda no império de Musk. Após a aquisição da xAI pela SpaceX, um movimento que avaliou a entidade combinada em mais de 1,25 trilhão de dólares, a empresa passou a mirar também o espaço como solução para a crise energética da inteligência artificial. A ideia dos caras é clara: levar centros de dados para a órbita, onde a energia solar é quase constante e independente das redes elétricas sobrecarregadas da Terra. A proposta de Musk envolve lançar constelações de satélites de inteligência artificial funcionando como data centers orbitais, enquanto a empresa se prepara para um IPO estimado em 50 bilhões de dólares, destinado a financiar tanto a expansão lunar quanto essa nova infraestrutura de computação. Construir cidades fora da Terra é uma forma de garantir a continuidade da civilização, ao menos é o que os caras acreditam. Mas sempre existiu o risco de perder a própria vida como nós a conhecemos. E é por isso que, enquanto alguns olham para o espaço, outros estão criando um cofre para salvar o DNA aqui no planeta. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram em 3 de fevereiro uma iniciativa sem precedentes: a criação do primeiro biocofre genético permanente, uma verdadeira arca de Noé moderna, construída não em madeira, mas em tecnologia pura. O projeto nasce de uma parceria milionária com a Colossal Biosciences, empresa norte-americana conhecida pelos seus trabalhos em biotecnologia sintética e conservação genética. É aquela mesma que trouxe o lobo terrível de volta e pretende trazer outras espécies que foram extintas, como o mamute, por exemplo. O local escolhido não é um símbolo por acaso, é o Museu do Futuro em Dubai. A proposta é clara e ambiciosa: criar um BioVault, uma fortaleza científica projetada para armazenar os códigos genéticos de mais de 10 mil espécies, começando já agora pelos 100 animais mais ameaçados de extinção aqui no planeta. Na prática, trata-se de mais um plano B para a vida aqui na Terra. Estudos indicam que, mantido o ritmo atual, até metade das espécies conhecidas pode desaparecer até 2050, provocando o colapso de ecossistemas inteiros, e junto com ele, da segurança alimentar, econômica e climática humana. O BioVault surge como uma rede de segurança, um sistema de backup genético capaz de preservar informações essenciais mesmo diante de perdas irreversíveis da natureza. O projeto vai além de um simples repositório congelado. É um laboratório permanente que será instalado dentro do museu, transformando o espaço em um centro ativo de pesquisa científica e preservação da vida. Ali, os cientistas irão coletar, sequenciar e armazenar DNA em larga escala, utilizando robótica, inteligência artificial e criopreservação avançada para catalogar milhões de amostras com precisão extrema. Mas o projeto não se limita a guardar os genes em um cofre. O objetivo é
é gerar genomas de referência de alta qualidade, que são fundamentais para estratégias futuras de conservação, restauração de ecossistemas e até possíveis intervenções biotecnológicas. Esse episódio deixou claro que o futuro não chega em blocos isolados, ele chega conectado, interindependente e muito mais próximo do que parece. Se gostou desse episódio aqui, já deixa o seu like e confere sua inscrição, ok? Se ainda não assinou a Áurea, aproveita, tá? O link está na descrição e também no comentário fixado. Você pode testar por 7 dias grátis. Obrigado por me acompanhar até aqui, nós nos vemos no próximo. É só clicar em uma das 2 sugestões que estão na tua tela. Valeu? Obrigado por mais uma vez, hein? Tchau, tchau.